bom estar aqui. Bom dia. Bom dia, né? É um dia. Que bom. Bom ver Naí. Em novas visitas. E você vê como que a visita já me vê logo de cara falando, trocando assim o dia pela noite, né? Já dá uma maioria logo de cara. Bem-vindos, viu? No Japão é bom dia. Hã? No Japão é é bom dia. Estou pensando lá nos japoneses. bom dia. Algum lugar é bom dia. É muito bom a gente poder se encontrar aqui para estudar a palavra de Deus, não é? É muito bom a gente crescer espiritualmente cada dia, conhecendo a verdade, enxergando melhor o mundo, é ou não é verdade? E cada vez que a gente vem aqui, a gente não sai daqui mais leve, não sai abençoado como ela orou? Sai ou não sai? Mais avivado sim, mas mais leve não dá. Mais leve não, é porque come. Ela faz ali, não dá pra ser mais leve não. Sai mais leve espiritualmente. Mais leve, espiritualmente sim, mas a barriga De corpo sai pesado, é pesada. verdade, eu não pensei nisso. Esse negócio de sair mais leve com aquilo ali, ó. Com aquela comidinha lá. Não dá não. E a gente sai mais pesado também com conhecimento, né, da sim. palavra. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos continuar um estudo da semana passada. Só recapitulando, para quem está vindo no começo, nós estamos estudando as colunas da verdade. E a primeira coluna qual que é? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se não tiver aqui, se estiver contradizendo, não é verdade. É perigoso aí, não é? Pode até ser meia verdade, quando pega só um trechinho ali assim, mas ignora o outro. Aí é meia verdade. E às vezes meia verdade é mentira, às vezes. Ou é ou não é. Ou não é. Às vezes meia verdade é mentira. Eu falei para vocês a história da pessoa que abriu lá a Bíblia em qualquer canto, né? Estava desesperado para ver o que fazer, a mulher tinha deixado, tinha perdido o carro, não sabia o que fazer. Aí ele abriu em qualquer canto assim, ó, e caiu lá, ó. Então Judas foi se enforcar. Aí ele acha que não, então eu tenho que me enforcar? Não, dali tem um contexto. Aí ele falou, não senhor, não é possível. Abriu de novo e caiu na parte que diz assim, ó, vai tu e faça o mesmo. E ele falou, não é possível, não é possível. Ele orou de novo e abriu no outro. Caiu assim, ó, o que tem que fazer, faça logo. E aí, meias verdades fora do contexto, é perigoso aí. Nós temos que estudar dentro do contexto. Nós estudamos a primeira coluna da verdade, que é a Bíblia. Aí depois nós vimos a verdade sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E depois nós vimos, como último, a lei de Deus. A lei de Deus, nós vimos uns versículos bíblicos que dizem, a tua lei é a verdade. Os 10 mandamentos. Só que aí hoje nós continuamos o estudo da semana passada, porque ao estudarmos os 10 mandamentos e vermos que eles ainda valem para hoje, a gente vê que o quarto mandamento manda descansar no dia de sábado. E todo mundo fala que é o domingo, então hoje nós temos que continuar esse estudo para ver como que é o descanso sabático e por que ele mudou para o domingo. Uma coisa interessante que a doutora Raquel falou, e eu dei uma pesquisada, é sobre os calendários. Os nossos calendários mudaram, os calendários usados pelo mundo aí, não é? E eu coloquei um aqui, que é o último que nós estamos usando agora, que é o calendário gregoriano. Ele começou em 1582. O calendário gregoriano perdeu 10 dias. Olha que interessante. Em outubro de 1582, eles estavam esperando essa mudança de calendário para ajeitar tudo certinho, criar o ano bissexto. E o que aconteceu? Do dia 4, eles pularam 10 dias para o dia 15. Se você procurar o dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, não existe. Ele se perdeu na história. Só que veja que interessante. Mudou da quinta para sexta. Os dias da semana nunca se perderam. Nunca. E veja, antes de usar o calendário gregoriano, para poder acertar o ano bissexto certinho, que a cada 4 anos, né? A cada 4 anos tem 366 dias. Aí que está o bissexto, né? É o 66, 366. Então, para fazer com que o calendário esteja certinho, de acordo com a Terra, girando ao redor do Sol, bonitinho. Então tem que ter o ano bissexto. Antes desse calendário, se usava o calendário juliano, que era de Júlio César. Sei lá, uns 40 e tantos anos antes de Cristo, que ele ajeitou. Só que ainda tinha algumas brechas ali. E veja, o calendário juliano também, eles mexeram com os dias para acertar, mas o dia da semana é os mesmos. De sábado vai para domingo, de domingo vai para segunda, os dias da semana não foram alterados. E veja que interessante, quando Jesus estava na Terra, ele estava sob o calendário juliano. O império todo ali estava no calendário juliano. Foi Júlio César que fez, né? 40 e tantos anos antes de Cristo. Aí vem Jesus. E Jesus guardava os sábados.
E Jesus falou para a gente continuar guardando a lei de Deus. Então, se ele estava guardando aquele sábado estava trocado ou não? Não. Senão Jesus ia falar, gente, está errado. Isso aqui, na verdade, é segunda, terça. Então, sob o calendário de Júlio César, Jesus estava observando o 7º dia e dizendo que aquele dia era o sagrado. E veja que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que os discípulos foram e descansaram no sábado conforme o mandamento. Porque tem gente que diz que quando Jesus morreu, acabou, né, os mandamentos. Não, os 10 mandamentos ainda valem. Diz que os discípulos foram e guardaram o sábado antes de levar os perfumes para passar no corpo dele. E diz, e no sábado descansaram conforme o mandamento. No calendário do Júlio César. Porque quando ele acertou, ele manteve a semana. E quando veio o Papa Gregório e fez esse aqui em 1582, ele mudou, alterou 10 dias aqui, mas manteve a semana. A semana nunca mudou. E, gente, a semana só existe por causa de uma coisa, por causa da criação. Pode ver que todos os outros períodos de tempo que a gente tem, eles são baseados em algum astro, em alguma coisa. Todos, menos o sábado, menos a semana, quer dizer. Por exemplo, por que um dia tem 24 horas? O que marca o dia? O sol. O sol se põe, o sol, né, a Terra girando. Por isso que a gente marca o dia, é o sol. O que faz a gente marcar o ano? Também é a Terra girando ao redor do Sol. Mais ou menos um mês, a Lua, 4 luas, mais ou menos um mês. E que evento astronômico faz a gente observar 7 em 7 dias? Nenhum. Nenhum evento astronômico faz a humanidade falar assim, ó, tal evento acontece a cada 7 dias, então vamos... Não. Esse pacotinho que a gente tem, que a gente chama de semana, tem 7 dias e não 8, ou 9, ou 6, ou 5, por causa de uma coisa, a criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias, e a Bíblia diz que no 7º dia ele descansou. E fala 3 verbos, na verdade, né? Ele descansou, abençoou o dia e santificou. Por isso, a humanidade foi mantendo 7 em 7, sem nenhum evento astronômico marcar. Assim como é o dia, assim como é o mês, assim como é o ano. Não é interessante isso? Tá? Então, é isso aqui que eu estudei e trouxe aqui para você, tá? Diga. Sabe que eu tenho mais dúvidas do que respostas. Isso é bom, nós somos pesquisadores da Eu verdade. nem vou dizer, tanto que eu estudei nessa Bíblia. Não a Bíblia, agora eu vou estudar só a Bíblia. Amém. Que agora estou Agora aposentou, amém. Agora é a Bíblia. Então quer dizer que, mesmo que o primeiro seja lunar, pastor, Tem essa questão do lunar também. mesmo que ele seja lunar, aí não teria 30 dias, nem 29 dias. Teria 28 dias. 28 e uns 7 em quebrados. 7. Na verdade, são 29, que tinha o primeiro domingo, tá. Era 28 ou 29. Como essa dúvida é só minha, talvez eu pergunte, você responda e fica tudo bem. E se mudou o dia e não mudou O dia o da semana. a Isso, segunda. os dias da Domingo semana. é o primeiro dia. Segunda é segundo dia. É, Terça, quarta, quinta. Conforme a palavra diz. numeral, né? Então são os 6 dias que Deus criou o mundo e o 7º que ele descansou. Uhum. Então se você diz... Eu sou pesquisadora, liga não. Isso é bom, todos nós temos que ser. Se você diz que não mudou o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, então tanto faz se era lunar, se era Ou solar, exatamente. Porque isso daí, se os 29, aí tinha 29 dias. É que eu ouvi uma pessoa falando na nossa mega internet, né? YouTube. Mas lá tem... Mas aí tinha umas coisas muito assim absurdas. Eu, na minha santa ignorância, achei que o rapaz estava errado. Porque tinha umas coisas que ele falava, o versículo, outras coisas ele pulava. Eu falei semana passada, lembra? Uhum. Que eu vim aqui. Nesta semana que passou, Rodrigo Silva, Ele fala disso. ele respondeu, Uhum. ele respondeu ao menino que chama Tiago Lima. Uhum. Ele respondeu direto para ele. Mas aí ele pegou vários versículos. Mas ainda falei com o Milton. Ele falou, mas você está sem dúvida? Não, senhor. Ainda tem.
Porque ele não definiu o calendário lunar. Nem o juliano, ele falou que era de Júlio César e tudo mais, e o gregoriano, que é o nosso. Uhum. São 3 apenas. Uhum. Só que não tinha uma resposta. Satisfizesse a minha curiosidade, que ela é bem grande. Eu sou pastor, doutor, não posso errar. Não tenho o direito de errar falando dos Tem que outros. ser científica, Tem que precisa. ser. Mas aí, quando você diz que não mudou os dias da semana, responde todas as perguntas. Sim. Porque tanto faz ser 14, se era 4, lunar, 2 ou 3, se é segunda, terça. Vocês estão entendendo? Veja, Desculpa aqui, é que eu fiquei com muita dúvida. E o calendário lunar, ele é menor do que o solar. Porque, na verdade, ele dá... O Nizar está no calendário muçulmano, está no ano 1440, né, Nizar? Por quê? Porque começou a contar de Maomé, no caso, é isso, né? De quando ele foi para Meca, alguma coisa assim, né? Quando ele foi a Meca. E aí conta os anos lunares, só que dá 355 dias, eu fiz as contas, por isso que até hoje dá 1440, porque é menor, só que são 7 dias também. Sim, mas sábado, era domingo, segunda, 28 terça, e 29. Então, para mim, não batia hora nenhuma. E às vezes eles têm que acrescentar alguns dias para conseguir fechar também e tal. Uhum. Então, respondeu aí? Graças a Deus, pode me mandar isso pelo meu e-mail? Vou mandar. Eu preciso. E olha só, gente, Muito. Deus não ia dar um mandamento para a gente que fosse confuso. E agora? É no calendário muçulmano, no calendário cristão? E agora? E veja, a França tentou desfazer isso. A França, naquela revolução que eles fizeram, final de 1700, perto de 1800, eles tentaram abandonar a religião de tudo que é jeito. E aí a França instituiu, 1780 e pouco, um calendário em que a semana tinha 10 dias. Durou uns 3 anos, mas foi tão confuso que eles aboliram tudo, cancelaram e eles adaptaram a semana como todo mundo em volta estava fazendo. Eles queriam ofender a Igreja Católica com isso, eles queriam renegar toda a religião cristã. E eles disseram, quero ver agora quem é que vai descansar no domingo, eles disseram, né? Não existe Deus, eles disseram. Não existe dia da semana, não existe dia santo. E eles aboliram tudo e 10 dias a semana. Mas foi tão confuso, durou acho que 2 anos, 3 anos, e eles cancelaram e voltaram para a semana como estava todo mundo. O sábado é o sábado, o domingo é o domingo, segunda. Porque foi Deus quem estabeleceu. Deus jamais ia falar assim, ó, lembre-se disso, como diz o mandamento. E eles falam, mas Senhor, tá complicado. Não, azar seu, né? Já pensou? Se vira. Deus não é assim, tá? Ele mostra a coisa certa. O pior é que quando as pessoas explicam, eu não gosto muito de internet, porque nós, para artigos científicos, a gente tem muita coisa que nem abre. Sites que a gente já sabe. Sim. Mas aí ele pega versículos bíblicos e ele fala segundo a sua vontade, né? Uhum. Então muita coisa a gente fica confuso mesmo. Mas se eu fosse uma pessoa assim, um membro de igreja, talvez eu ficasse menos preocupada. Eu sou uma pastora, mas preciso. Como pastor e como doutora, você tem que ter tudo bem, né? Tudo certinho. Eu tenho, tanto que eu já perguntei para você. Obrigada, é isso aí. Senhor. Estamos juntos, crescendo e aprendendo. Obrigada. Olha só, tem 8 versículos no Novo Testamento, só 8, que mencionam o primeiro dia da semana. Em nenhuma ocasião ele é chamado domingo, porque isso foi depois, né? A igreja falou assim, vamos chamar de dia do Senhor, né? Domênica. E aí virou domingo, dizendo que Jesus ressuscitou no domingo e eles passou. Mas antes disso, a Bíblia nenhuma vez dá esse nome domingo. O dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Jesus ressuscitou no domingo, mas isso não quer dizer que ele transferiu o mandamento do sábado para o domingo. Nós vamos ver aqui 8 passagens que mencionam o domingo, mas ele é chamado simplesmente de primeira-feira, vamos dizer assim, né? Primeiro dia da semana. Que é primeira-feira, aí depois vem a segunda-feira, terça-feira. O domingo era um dia normal de trabalho, como deveria ser. Então veja, as 8 menções que ele faz, nenhuma delas dá a entender, agora o domingo é o dia de guarda. Vamos lá para as 8? Primeira menção, Mateus 28, 1. Ali só está dizendo que foi ali que Jesus ressuscitou, foi nesse dia. Tá? Só está dizendo um momento, mas não está transferindo autoridade para esse dia. Tá? Olha lá, Mateus 28, 1 diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, foram ver o sepulcro. Tem alguma ideia aqui de que, pronto, agora o domingo é o dia santo? Mudou para o domingo? Não tem isso. Tá?
Em nenhuma das instâncias, das 8 que fala disso. E o sábado ele fala 59 vezes no Novo Testamento, contra essas 8. Ó, segunda passagem das 8. Marcos 16, 1 e 2. É a mesma coisa, só que no outro evangelho, o de Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas, porque elas não compraram no sábado, elas esperaram passar o sábado para comprar. Compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Você vê, elas estavam... Opa, meu celular é esse. Os discípulos guardaram o dia sagrado para depois ir lá no primeiro dia da semana levar os perfumes, que eles passavam um monte de coisa nos falecidos, né? Deixa eu só achar um versículo aqui antes de mostrar o terceiro lá. Mandamento. Eu quero ver um que mostra que no sábado, quando Jesus morreu, eles foram repousar conforme o mandamento. Eu só estou tentando mostrar para vocês que essa ideia de que foi abolido não cola muito com o que a gente tem na Bíblia. Observando, como a doutora Raquel falou, cientificamente, observando todos os versículos, tá? Deixa eu ver se está em Mateus, Marcos ou Lucas. Cadê? Marcos... Aqui, ó. Lucas 23, 56. Antes da gente ir para a terceira passagem das 8 aqui, tá? Eu quero mostrar aqui por que elas foram comprar aromas logo no primeiro dia da semana. Você vê, ó, passado o sábado elas foram comprar, porque elas estavam guardando o mandamento. Lucas 23, vamos ver o 55 para ficar mais claro. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E agora vem, ó, 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. Mas no sábado, repousaram ou descansaram conforme o... Qual mandamento? Os 10 mandamentos de Deus, o 4º mandamento. Está bem claro isso, né? Então, por isso que passado o sábado, elas foram comprar as coisas e foram... Quer dizer, elas já tinham preparado e elas foram embalsamar. Terceira passagem das 8. Como eu falei, são 8 passagens que falam do primeiro dia da semana. Vamos ver se algumas delas têm autoridade para passar o dia de guarda para o domingo. Terceira passagem, Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele tinha expelira 7 demônios. Já pensou? Endiabrada ela, né? Mas ele curou ela. Tava danado, coitado. Quarta passagem, Lucas 24, 1. Mas veja, antes de eu falar isso aqui, ó, Jesus fala assim, ó, aquele a quem muito se perdoa, ele muito... É cobrado. Também isso. Mas ele está falando uma outra, estou pensando numa outra também. Ele fala, aquele a quem muito se perdoa, muito ele ama. A Maria Madalena tinha sido tão danada que quando ela foi perdoada, ela foi a primeira que Jesus falou, ressuscitei. Não, foi a primeira que veio. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado também. Mas quem é mais perdoado tem um amor maior. Então ela é a primeira que aparece ali, de tanta coisa. Quarto, no Lucas 24, 1. Mas, no primeiro, nós vimos aqui a passagem que eles descansaram no 23, alguma coisa. Ali é a continuação. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Elas prepararam na sexta tarde, descansaram no sábado e foram no domingo de madrugada. Lucas 24, 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, a pedra do túmulo. Então veja, a gente está vendo os evangelhos, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente só está vendo narrativas paralelas deles todos, dizendo que eles descansaram no sábado e foram no domingo de manhã. Algum desses versículos que a gente viu dá a entender que o domingo se tornou dia de guarda? Não. A sexta passagem. Aqui já apertam mais. Falam, não, mas olha aqui, ó. Aqui eles estavam fazendo um culto já num domingo. Não é o que o texto diz. Olha só. Isso aqui está em João 20, 19 e 26. Ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco.
Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Quer dizer, os dois versículos estão falando a mesma coisa, está repetindo. Alguns dizem assim, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, os cristãos começaram a fazer os cultos no domingo, ó. Tá vendo? Primeiro dia da semana eles estavam reunidos. Mas o texto não diz que eles estavam fazendo um culto. Diz que eles estavam na casa com as portas trancadas, o quê? Com medo dos judeus. Eles falaram, pronto, agora que Jesus morreu, os judeus vão pegar a gente pra valer agora, né? A gente seguia Jesus, mataram Jesus, agora vão matar a gente. O que a gente faz? Eles estavam ali trancados com medo dos judeus. Não é que a igreja começou a fazer cultos aos domingos, como alguns querem dizer. Tá? O texto diz que eles estavam com medo e trancados. Não era um culto assim, venha para o culto, a porta trancada. Eles estavam com medo dos judeus. Tá? Essa é a sexta passagem. Faltam duas. Sétima passagem. No primeiro dia da semana, quem está falando aqui é Lucas, tá? Em Atos 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ah, mas aqui eles estavam reunidos para partir o pão. Se a gente ler o livro de Atos, eles partiam o pão todos os dias. Eles se reuniam, eles partiam o pão, fazia ceia. Era comum. E outra, o motivo deles se reunirem aqui é porque Paulo o quê? Paulo ia viajar no dia seguinte. O que eles queriam fazer aqui com Paulo? Paulo dá as instruções aí pra gente. E o Paulo deu muita instrução. Ele pregou até a meia-noite. E você sabe o que aconteceu, né, nessa história? O Eutico. Lembra do Eutico? Rapazinho. O menino caiu da janela. O menino dormiu no sermão dele, caiu da janela e morreu. Nossa. Aí ele foi lá, ressuscitou o menino e continuou pregando até de madrugada, até o sol nascer. Então veja, o sermão dele estava tão cansativo para o menininho dormiu, ele pregou até meia-noite. Depois ele ressuscitou o menino e pregou até o sol nascer. Aí o povo ganhou mais pique. Olha só, o motivo da igreja estar reunida aqui no primeiro dia da semana é porque o Paulo ia viajar no dia seguinte. Está aqui, ó, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Foi só até meia-noite que o menino morreu, mas depois continuou, né? Ressuscitou. Aqui mostra que Paulo ia seguir viagem. Ah, eles estavam guardando o primeiro dia da semana. Então eles guardaram o primeiro e o próximo, porque foi até meia-noite o discurso. Tinha dado pôr do sol e eles estavam... Então foi o domingo e a segunda aqui. E o Paulo continuou até de madrugada, ele tinha que viajar. Nenhuma autoridade está dando aqui para dizer assim que mudou o dia. O último versículo, são 8, né, que falam do domingo. E nunca fala domingo, primeiro dia da semana. É a primeira-feira, vamos dizer. No primeiro dia da semana, tem 1 Coríntios. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está dando uma instrução interessante aqui para os coríntios. Ele mandou a carta e falou, ó, eu vou aí, hein? Ele estava em outra cidade, ele ia para lá. Ó, para não se fazer coletas quando eu for, Paulo está falando, para sair pegando ofertas de cada um, a instrução dele é, ó, desde o primeiro dia da semana, o que você vai fazendo? Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade vai juntando. Quando eu chegar, vocês já estão com as ofertas tudo guardadas. É isso que ele está falando. Não está falando que o domingo é dia santo aqui. Está falando que é para ir guardando dinheiro desde o primeiro dia. Ó, a gente está falando de dinheiro. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, né? Que Deus vai abençoando e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Está dando alguma ideia aqui de que o domingo virou dia de guarda no lugar de sábado? Nenhuma! Vocês percebem? Essas são as 8 passagens que tem o primeiro dia da semana no Novo Testamento. E em nenhuma delas fala, ó, agora o domingo é o dia de guarda. Esquece o sábado. Jesus aboliu o sábado. Em nenhuma passagem diz isso. Alguém quer dizer alguma coisa aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Então prosseguimos. Se você tiver alguma coisa para comentar, guarde aí e diga, tá? Olha só, Lucas diz em seu evangelho, no capítulo 1, versos de 1 a 4, né? Lucas, lá no comecinho, Lucas 1, 1. Ele diz que ele investigou as verdades diligentemente, está escrito errado aqui, para que conhecêssemos bem, mas não disse que o domingo era santo, 32 anos após a ascensão de Jesus.
Lucas escreveu 32 anos depois que Jesus subiu. E ele diz que examinou diligentemente antes de escrever o Evangelho. E nessa investigação diligente dele, ele não colocou que o sábado mudou para o domingo. 32 anos depois. Gente, eu percebi que pode ter alguns errinhos aqui de gramática, que não está na gramática de hoje também, tá? Isso aqui é bem antigo. Às vezes vocês vão ver acento circunflexo onde não existe mais, tá? Mas aqui eu vi que aqui está errado. Não foi eu que digitou, não, tá? Só estou usando esse material. Será que não? Não. Estagiário. Eu detesto o erro de português. Detesto. Estagiário. Ó, aqui tá faltando acento, ó. Mas não foi eu que escrevi. Não dá. É tipo foto isso aí. Olha só, gente. O apóstolo Paulo... Assim. Hã? Você confunde a Assim gente. confunde, Assim. falta o acento, né? Na próxima eu coloco, eu desenho um acento ali, ó. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre a ressurreição de Jesus, mas não menciona que este evento, a ressurreição, mudou a guarda do sábado para o domingo. Mas por que guardam o domingo? Pois é, tradição. Tradição e costume e conveniência, mas o mandamento continua o mesmo, que Deus escreveu com o seu dedo. E Jesus fala o seguinte, ó, em Marcos 7, 7, 8. Olha o que o Senhor Jesus fala, gente. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Em vão me adoram. Olha que coisa. Negligenciando o quê? O mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Isso é interessante. A história mostra como que surgiu o domingo santificado. Está na história. O dia de repouso no Novo Testamento a gente já viu, né? Que dia João fala no Apocalipse? Ele fala, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma voz e tal. O João do Apocalipse teve as visões no dia do Senhor. Aí tem gente que fala, dia do Senhor é domingo, né? Domênica. Mas na Bíblia não é os domingos. Na Bíblia, Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. De acordo com Jesus, o dia do Senhor, no Novo Testamento, ele diz que é o sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. No Novo Testamento, o sábado é o dia de repouso, assim como no Velho. Olha essa passagem aqui, ó. A gente já viu, né? Em Lucas 23, 56. No fim do sábado, ao entrar no primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nós vimos já essa passagem, eu não lembrava que ela estava aqui. Tá? Então, no Novo Testamento ainda é o sábado. Ó, que dia reservava Paulo para as atividades religiosas? Ele trabalhava, ele fazia tendas, mas no sábado ele ia para as igrejas. Ó. Isso está em Atos. Posto que eram do mesmo ofício, o Paulo, como que é o nome das pessoas que eram do mesmo ofício que ele? Áquila e Priscila, se não me engano, né? Posto que eram do mesmo ofício, eles trabalhavam na mesma coisa, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Em Atos diz isso. Mas veja, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo tinha o seu trabalho, fazer tendas. Mas no sábado, onde é que ele estava? Estava na sinagoga pregando, ensinando. Tá? Nesse dia ele não costurava tendas. Estou tentando mostrar bastante versículo para a gente absorver isso. Daqui a pouco a gente discute um pouco. Tá? Até quando a gente vai continuar guardando o sábado? Quem guarda, né? Quem quer guardar, quem quer obedecer. No plano de Deus, até quando vai durar isso? Para sempre. Olha o que diz em Isaías 66. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, diz Deus, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, aqui o tradutor colocou a mais, não tem festa aqui, é de uma lua nova a outra, quer dizer, de mês em mês, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Nos novos céus e nova terra. Quando ele voltar e reformar. Olha o que ele está dizendo. Assim como vai estar diante de mim novos céus e nova terra, virá toda a carne a adorar perante mim. De sábado a sábado. E de mês em mês também. Mas ele considera especialmente aqui, você vê o sábado do 7º dia, tá? E lua nova quer dizer mês. Que nesse período era o calendário lunar. São os 28 anos. 28 dias. Tá? Mas você vê que mantém de sábado a sábado. Por que será que Deus vai manter isso na eternidade?
Por que será? Porque é um mandamento. E se é um mandamento, é para o nosso próprio nosso bem. A gente não vai ficar louco só pensando em trabalho, estudo. Então, a gente vai parar no céu. A gente vai parar o trabalho lá para ir adorar a Deus, especialmente todo dia, mas especialmente no sábado. Qual é a razão para a gente fazer isso? Jesus fala, se me amais, guardarei os meus mandamentos. É por amor. Ninguém pode fazer assim, puxa vida, que chato, né? Ai, como Deus é chato, manda a gente fazer. Não, aí não adianta. Tem que ser por amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu separei mais uma apresentação aqui, ó, para mostrar que o sábado, ele mudou para o domingo, especialmente com Constantino, o imperador de Roma. Constantino se converteu no ano 312 ou 311. Ele se converteu. Roma perseguia os cristãos, jogava eles para ser comido pelos leões, para ser morto pelos gladiadores no Coliseu Romano. Mas aí o Constantino teve um sonho e falou, não, para de perseguir os cristãos. Eu sou cristão agora. Só que foi uma jogada política dele. Porque ele era cristão, mas ele ainda queria estar junto com a religião antiga dele. O mitraísmo, ele adorava o sol. Era um mitraísmo. Deus Mitra está envolvido com o sol. E trai, né? Ele me trai, mitraísmo, trai Deus. Olha o que Constantino fez. Ele juntou os adoradores do sol, que ele adorava o sol no domingo, e ele juntou agora com os seguidores de Jesus Cristo. O símbolo dos cristãos é a cruz. O que ele fez? Ele fundiu as duas coisas. Ele disse que agora o domingo tinha que ser observado porque Jesus ressuscitou no domingo. E os cristãos já estavam seguindo essa linha antes, sem autoridade bíblica. Porque os judeus estavam dando tanto trabalho. O judeu é um povinho difícil. E os cristãos não queriam ser identificados com os judeus. Porque o povo pensava que os cristãos eram um tipo de uma facção dos judeus. E os cristãos não queriam, porque os judeus estavam fazendo muita guerra, muita coisa. Então os cristãos estavam começando a querer observar o domingo para não se parecer com o judeu. Aí o Constantino aproveitou isso e falou, a partir de agora todo mundo vai descansar no venerável dia do sol. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E isso está nas enciclopédias, viu? Ó, Enciclopédia Britânica, na 9ª edição, se você procurar lá na enciclopédia a palavra domingo, diz assim, ó, a mais antiga documentação da observância do domingo como uma imposição legal é o Edito de Constantino, no ano 321. Isso está na história. Está na enciclopédia, está na história isso. Isso é um fato. Tá? Não se tem registro de cristão guardando domingo, assim, imposto por lei, antes disso daí. Biblicamente não tem. Então a gente olha na história. Aqui está o decreto dele, ó. Aí aqui fizeram um desenho de alguém quebrando o 4º mandamento, né? Criando uma nova lei. Está aqui, ó. Está registrado na história. Tem 1.700 anos esse decreto. E os cristãos passaram a guardar essa tradição humana. Ele disse assim, ó, que os juízes, é uma lei que ele fez, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. E veja que o domingo é chamado dia do sol em várias línguas. Em inglês, por exemplo. Como que é domingo em inglês? Sunday. É o dia do sol. Em alemão também. Se não me engano, em alemão e algumas outras línguas. Saturday seria o dia de Saturno. Porque os pagãos adoravam um astro cada dia da semana. Por isso que os cristãos não falam Feliz Sábado, eles não falam Happy Saturday. Porque ele está falando feliz dia de Saturno. Então eles falam Happy Sabbath, que é em hebraico, a palavra descanso. Happy Sabbath, Happy Sabbath, tá? Em inglês eles falam Sabbath. Então veja só, ele colocou que todos descansem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas. O povo do campo pode fazer, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Então você vê, ele está falando do céu, mas está falando do venerável dia do sol. Ele abraçou as duas coisas.
A igreja romana tem até hoje. Do plantio, que pode plantar no sábado? Para ele, nas regras dele, porque o Estado ia quebrar se o povo não pudesse plantar, né? Era um povo agricultor. Falou, ó, o povo do campo pode, porque é o melhor dia preparado pelo céu, não vamos perder. Mas ele criou a lei. E vocês sabem que o Papa, qual que veio antes do Bento XVI? Foi o João Paulo II, ele fez como é que chama os negócios que eles escrevem mesmo? Eu esqueci agora. Uma encíclica chamada Dies Domini. Procura, você acha isso. Uma encíclica do João Paulo II chamada Dia Domini, do Senhor. E lá ele fala que o domingo deveria ser imposto por lei, assim como Constantino, porque isso é bom para todos. Ele fala isso. Ele fala, o domingo é o dia de guarda, deveria ser guardado por todos, porque foi Roma que mudou, então Roma quer que seja posto de volta. E os evangélicos que guardam o domingo pensam que é bíblico, mas é porque Roma mudou, eles estão seguindo o que Roma fez. E Roma quer impor isso de volta. Só que tem um monte de coisa, né? É difícil fazer isso por lei. Então ele fala, o domingo deveria voltar a ser observado, todos deveriam guardar. Ele deveria ser imposto por lei, ele coloca numa notinha de rodapé. Assim como já foi no passado. E ele está falando de quem? De Constantino, que pôs por lei. Esse Papa atual agora, ele já não fala mais tão assim, que tem que ser imposto por lei. Ele está usando um outro caminho. Ele está falando da família. O domingo ninguém devia trabalhar no domingo, porque é o dia da família. Mas já tem gente, a Polônia, se não me engano, já está proibindo o trabalho ao domingo por causa dessa ideia. Mas é tentativa de trazer de volta o que Roma fez no passado. Tá? Constantino o Grande fez uma lei para todo o império, estatuindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses, como a gente viu, prosseguissem os seus trabalhos. Está lá na Enciclopédia Americana. Tá? Então isso é fato histórico. Aqui a outra enciclopédia, Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, no item domingo. Diz assim, ó, a ideia de transpor. Olha, gente, é enciclopédia, não é um livro religioso. A ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Isso na grande enciclopédia portuguesa. Isso quer dizer que a gente está trabalhando com documento histórico. Tá? Ó, enciclopédia, a ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político de Constantino que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. Isso está na enciclopédia. Então, o que ele fez? Ele pegou o dia do sol, Sunday, e oficializou, mas em Roma, não é? É impressionante isso. Veja o que esse cardeal escreveu nesse livro, The Faith of Our Fathers, a fé dos nossos pais. É antigo, mas ele escreveu, está registrado na história. Um cardeal católico escreveu assim, ó, podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Por quê? Porque ele acredita que Deus deu autoridade para a igreja mudar. E a gente já estudou isso aqui uma vez, que Deus profetizou que isso ia acontecer, que Roma ia mudar a lei de Deus. E mudou, e prosperou. E todo mundo segue, mas não sabe que é de Roma, que não é bíblico. Eu gosto desse desenho. Jesus tem um versículo que ele fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E Jesus está mostrando aqui para nós que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em vão me adoram, ele diz. Os que adoram, os que seguem doutrinas, preceitos de homens humanos. E, gente, é uma bênção a gente separar um dia para Deus. A gente recebe essa bênção que Deus separou. Essa música que vocês cantaram no começo, entro no teu templo, né? Santuário no templo. É esse negócio de uma vez por semana, Deus colocou no templo uma marca para a gente ter um encontro especial, para a gente esquecer dos labores, das dívidas, da inflação, do Bolsonaro, da ganância e tanta coisa aí, da
escola, das notas. É um dia em que a gente tem Problema. um refresco assim, espiritual. E recomeça tudo de novo. Hã? Problemas, né? Os problemas, eles continuam, mas a gente é um antegozo do céu, assim. Como a gente viu em Hebreus, semana passada, Hebreus capítulo 4, não, foi na sexta que a gente viu isso, para quem veio na sexta. Ele fala assim, ó, em Hebreus 4, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Esse sábado que a gente tem, esse repouso sabático, a gente lembra da criação, da redenção em Jesus Cristo e do céu que vai vir no futuro. É um antegozo do céu. Sexta-feira passada a gente fez aqui, porque aqui a gente estuda e a gente experimenta para ver como é que é, né? A gente um dia estudou aqui sobre a Santa Ceia, como que foi a Santa Ceia que Jesus instituiu e teve aqui. Quantos participaram da Santa Ceia? Foi bom ou não foi? Ótimo. A gente teve aqui uma vez uma Santa Ceia. O pão, não, acho que vocês não estavam ainda. Você estava. Foi Você falou Não, sexta-feira, eu né? entendi que foi na sexta. Não, eu errei. Foi uma Santa Ceia que a gente teve. A gente estudou sobre a Santa Ceia e teve aqui o pão sem fermento, o vinho. Você estava também, você estava, né? Foi bom ou não foi? Aqui a gente não só estuda e fica no intelecto. Legal. A gente quer experimentar a verdade que a gente aprende. Então, assim como a Santa Ceia, a gente também teve aqui um culto especial na sexta-feira passada para a gente sentir como que é que guarda o sábado. Como que é o começo do sábado com a sexta-feira, o pôr do sol. Porque a Bíblia diz que o dia começa com o pôr do sol. E quem veio, acho que teve uma boa experiência, não foi? Foi ótimo. Bem gostoso, não foi? A gente começa já os primeiros minutos com o pôr do sol, cantando, louvando a Deus. É um dia especial, 24 horas. E eu quero convidar vocês de novo. A Marlene, ela não tem jeito, ela é assim. Ela falou assim, pastor, vamos fazer de novo. E tem certeza? Sexta-feira. Para quem quiser vir, para experimentar, para a gente começar junto essa experiência. Não só aprender. Como é que funciona? Como é que guarda o sábado? Eu acho que ela está engordando a gente no final do ano. Está engordando, mas é tudo muito saudável, né? E eu gostaria de convidar vocês, mas eu gostaria de ter uma ideia de quem vem, porque aí ela prepara alguma coisinha, né? Senão ou sobra muito ou falta, tá? Deixa eu chamar ela aqui para ela ver quem vem. Pode chamar a Marlene aqui? Só para a gente ter uma ideia de quantos vem. Sexta-feira, tem aplicativos na internet que mostram que horas que começa o pôr do sol, que horas que dá o pôr do sol. Vários. E o pôr do sol está sendo agora, nesse período do ano, perto das 6 horas, 10 para 6, por aí. Então a gente marca 15 para 6. 15 para 6 e 6 horas. Por aí. Entre as 15 e 6. Mas aí a gente aqui, No ó. horário do Ramadã. Vocês estão no Ramadã agora? Terminou. Ah, já terminou. O mês passado, né? Então, conforme vinha o pôr do sol, seria a quebra do jejum, né? Seria o desjejum. Então, começou às 18 e terminou às 17h51. Viu? É por aí mesmo, perto das 6. É, Então a gente está marcando. Você vê, gente, que legal, a gente tem um muçulmano aqui com a gente, estudando com a gente. Não é maravilhoso? Né? 2, né? Não é maravilhoso isso? A gente está aqui aprendendo, crescendo junto aqui. Então eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Marlene, eu estou convidando eles para a gente fazer de novo um culto especial aqui. Vários eu acho que gostariam de participar e não puderam na semana E aí eu estou te passada. chamando para a gente ver quem vem, para você já ter uma ideia. Porque da última vez ela perguntou, quantos vão vir? Eu falei, não sei. Né? Então não, mas aqui tudo bem. eu tenho uma memória melhor. Aqui pra ver. Aí a gente, né, quem puder vir vai ser muito bem-vindo. Vai ser bem um momento Então, só para a bem gente ter uma ideia, quantos gostariam de fazer planos para estar aqui 15 para 6 na sexta-feira? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, Porque a gente trabalha até 6, às 6, 7, né? 8, 9. Tem 9 aqui, tá? Que foi Aham. muito bom. Foi bom, não Foi foi? muito bom. A gente começa o dia assim. E, gente, Você vai vir sexta. ninguém vai ser salvo porque guarda os mandamentos. Isso tem que ficar bem claro. A gente guarda os mandamentos porque ama a Deus, porque recebeu Jesus Cristo como Salvador e a gente quer descansar Vai nele. ter crédito, né? Se for, né? Não tem crédito. Ó, tem muita gente que pensa que se você, quanto mais bem, você teve já a ideia, né, Marlene? Captou, né? Você captou quanto? Sim. Obrigado. Tem gente que pensa Vão ser muito bem-vindos, gente. É um momento bem especial. Quem participou semana passada, né? Foi bem bacana. foi muito bem gostoso. É uma experiência que a gente vai Quem puder adquirir. estar aqui, a gente vai compartilhar juntos esse momento, tá? Tem gente que pensa que quanto mais coisa você faz assim de Deus, mais ponto positivo. Você lembra quem é aluno velho que lembra do ponto positivo? Hoje não existe mais isso, né?
Você fazia professor, ponto positivo, ponto... Deus vai dar... Não existe isso. A gente não ganha ponto positivo no céu, nem negativo. Vai comprar indulgência. É indulgência. Eu estou fazendo bastante coisa boa para merecer. Ninguém merece o céu. Senão Jesus Cristo não precisava ter morrido. Não por obras, né? Não, a gente não é salvo por obras. Senão Jesus ia falar assim, ó, gente, eu não preciso morrer. Eu fiz as contas aqui, ó. Dá para vocês comprarem a salvação. Trabalhem bastante, se esforcem, eu não preciso morrer. Se Jesus morreu, é porque não dá para se salvar por outro jeito. A passagem para lá não tem preço, né? Jesus vende, pagou né? o preço, né? A gente não pode comprar para lá. Não tem como, eu vou obedecer bastante. Garante minha hospedagem aí, Garante aí, minha Senhor. passagem. Uma coisa garante: receber Jesus Cristo como Salvador. Em Timóteo, Paulo fala assim, ó, toma posse da vida eterna. A posse da vida eterna é quando a gente recebe Jesus Cristo como Salvador. Aí então não precisa obedecer? Peraí, mas se eu recebi Jesus, agora é que eu quero obedecer. Não para merecer a salvação, porque Ele já me deu. Eu quero ser um bom filho agora. Quero obedecer. É o estilo de vida do céu. E veja, se a gente vai guardar o sábado pela eternidade, não é bom a gente já treinar? Né? Já sentir a bênção aqui? Perguntas agora. A gente mostrou que o domingo é do homem. A ideia de guardar o domingo não é bíblico. A gente viu que a gente vai guardar o sábado pela eternidade. A gente viu que foi a igreja romana que mudou e o povo está seguindo tradição humana. Os 10 mandamentos ainda valem. Tem alguma pergunta? Fala um pouquinho, pastor, do que pode ser feito, o que faz aos sábados. Muito bom. Muita gente acha que é um dia de não fazer nada. Não fazer né? nada, ficar deitado, dormir a tarde inteira. Quem veio na sexta eu li uma passagem, mas quem estava na terça não, então eu vou ler de novo essa passagem, tá? De Isaías. Vamos ver uma passagem de Isaías? Que Jesus fala como que é o sábado. E daqui a gente vai mostrar mais claramente alguns detalhes. Isaías capítulo... E agora? 58, 56, deixa eu ver onde que está. Não, 58 fala do jejum, como é que se faz o jejum direitinho. É isso mesmo. 58, 12. No começo do 58 ele fala como que é o certo fazer jejum. Aí do 12 ao 14 ele fala que os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Veja, o quarto mandamento virou uma ruína, porque o povo está quebrando ele, está em ruínas. Mas Deus quer que a gente seja edificador das ruínas. Que os nossos filhos sejam chamados de reparadores de brechas. Tá? Essa é uma brecha que ficou na lei de Deus. Olha só, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aqui vem como é que se guarda o sábado, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar, de estragar o sábado, e de cuidar dos teus próprios negócios no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, quer dizer, gostoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, como? Não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, palavras à toa, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como assim não fazer minha própria vontade, não falando palavras vãs? Palavras vãs não é palavrão, né? Porque o palavrão você não pode falar nem um dia, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, né? As palavras vãs aqui são palavras que não edificam, palavras à toa. Eu dou como exemplo sempre o futebol, por exemplo. Futebol não é pecado, mas eu passar dentro das horas sagradas do Senhor, que eu podia me edificar espiritualmente, falando do Corinthians, do Palmeiras, do Neymar, e o tal time está em tal posição, vai ser desclassificado. Isso aí é bobeira, né? Ou a novela, quem que vai casar com quem e tal, quem assiste, né? Eu acho que daqui ninguém assiste. Ele assiste. É noveleiro. É noveleiro. Tá. Então, mais um sábado não vai falar de novela, isso é um negócio, né? Palavras vãs, coisa à toa, coisa à toa. E veja só, não pretendendo fazer a tua própria vontade. É a ganância humana, eu querer ganhar, não é? Eu querer ter para mim mais e mais. Não, nesse dia eu não quero ganhar para mim mais. Eu vou fazer para os outros.
Por exemplo, quem trabalha em hospital, muitos que observam o dia de sábado do quarto mandamento, eles vão trabalhar no hospital. Está atendendo bem e tal. Mas o salário desse dia, eles separam para Deus. Porque nesse dia ele não quer fazer a própria vontade. Tá? O que a gente faz nesse dia? Esse é o dia em que a gente pode estar com a família. É o dia em que a gente vai ver quem está doente no hospital. É o dia que a gente pode visitar o pessoal no orfanato. É o dia que a gente vai dar estudo bíblico. É o dia que a gente vai ler a Bíblia. Hoje em dia, pessoas dizem que não tem tempo de ler a Bíblia. Então, você tem o sábado para ler a Bíblia. Você pode até dar uma descansadinha, né, depois do almoço, ali, depois do culto, para você acordar com mais força ainda daqui 1 hora e meia. Não pode dormir a tarde toda, tá? Se dormir a tarde toda, aí está fora do propósito. Né? Mas você ganha uma energia e dando uma dormidinha, uma cochiladinha, e vai à tarde fazer visita, dar estudo, e vai para o campo passear com a família. Mostrar a criação de Deus. Olha a criação de Deus. Está corrupta, está doente por causa do pecado, tem folha seca, mas Deus vai restaurar tudo isso. O sábado é um dia gostoso para fazer piquenique com a família, num dia bom também, no meio da natureza, meditando nas coisas de Deus. Gente, é um dia muito espiritual, muito especial. Não é um dia de não fazer nada. É um dia de curtir melhor a vida, mas fazendo as coisas de Deus, a vontade de Deus. Eu posso trabalhar e fazer força? Posso, mas quando não é, para mim, a minha vontade. Se eu estou fazendo para outra pessoa, para alguém fazendo bem, é outra história. Por que Jesus critica tanto os fariseus na questão do sábado? Porque eles aumentaram a carga que Deus não planejou. Para vocês terem uma ideia, o judeu não pega elevador, o judeu ortodoxo. Ele acha que se ele apertar o botão, ele está pecando no sábado. Entendeu? Eles aumentaram a carga, tornando o sábado ridículo, ridículo. Eles diziam que você não podia usar um sapato que fosse com sola pregada, com tachinhas, porque você está carregando peso, é pecado. Você não podia carregar um lenço se estivesse gripado, porque é peso, é pecado, a não ser que o lenço fosse costurado na roupa, aí é parte da roupa, aí não é pecado. Eles diziam que você não podia cuspir na grama no sábado, que você está trabalhando regando a grama. Não é piada, é sério. Eles escreveram não sei quantas leis do sábado. O sábado era ridículo. Então Jesus curava alguém. Ó, você está trabalhando, está pegando. Jesus, meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. E qual é o trabalho do pai? Não é fazer o bem? Não é nos sustentar? E no sábado Jesus falou, é lícito fazer o bem. Eu também trabalho. Então, esse texto que a gente leu, ele mostra como é que se guarda o sábado. É não fazendo a minha própria vontade. Eu tenho 6 dias para fazer a minha. De domingo, a primeira-feira, até a sexta-feira. O sábado é separado, é o dia do Senhor. Não é um dia à toa, tá? Se eu posso lavar a casa, fazer aquela faxinona geral, eu tenho 6 dias para fazer. No sábado eu não vou dar aquela geral. É só um basicão se preciso ali, para eu ter mais tempo com Deus, mais tempo com as coisas de Deus. Quem cuida de animais, no caso ele, se é uma coisa que o animal precisa, eu não posso deixar o animal lá, não, hoje é sábado. Isso é pecado. Não. Na Bíblia fala, o justo, está em Provérbios isso, o justo zela pela vida dos seus animais. Está na Bíblia isso. Quem cuida de galinhas, tem aviário, imagina o bicho tem que ligar um negócio lá para refrescar no calor, ventiladorzinho. Né? O negócio tá, entendeu? Senão morre. A vaca, quem tem vaca, tem que ir lá ordenhar a bichinha, senão vai dar problema, entendeu? Então, os judeus faziam tudo isso daí, eles sabiam que o animal vai morrer se não fizer. Só que eles põem o animal para trabalhar, coitado. Aí põe o bicho para rodar a carga lá, para puxar. Aí Deus fala no 4º mandamento, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem teus animais. Que é o animal descansar para conseguir continuar a semana. Olha como Deus é maravilhoso, tá? Então, tem coisa que a gente vai fazer, mas não é para mim. Agora, se eu vou fazer para ganhar meu salário, aí já é o que eu podia ter feito outro dia, né? Deu para entender? Sim. É um dia muito especial. A gente vai almoçar um na casa do outro, ou com a família, sabe? É um dia que a gente não vai almoçar assistindo televisão, vendo os comerciais. Né? No sábado a gente não liga a televisão. Imagina, mesmo que você vê um negócio que está falando da natureza, sei lá, um Globo Repórter, mas aí vem um comercial, plim, plim, aí vai fazer propaganda das novelas, das Casas Bahia, e não sei o que lá, e a chamada, né? Então a gente nem assiste, só um negócio sem comercial, para evitar ao máximo pensar
nas coisas seculares, palavras vãs. Gente, se você conseguir um dia fazer isso, ou 2 ou 3, você não vai conseguir parar depois. É muito gostoso. Quando vier o próximo, você está esperando chegar. Porque como eu li lá no texto, diz assim, ó, se chamares ao sábado, deleitoso. Deleitoso quer dizer o quê? Gostoso. E não é que é mesmo? Aí a gente espera o próximo. Porque ó, tem gente que pensa assim, que o sábado é o dia que você descansa das suas fadigas durante a semana. Você passa a ver o contrário. É o dia em que você ganha força para ir durante a semana. Não é o dia em que você está bagaçado por causa da semana. É o dia em que você espera chegar para ganhar forças para passar a semana. É um reflexo do céu. No sábado, o judeu não faz cobrança e não recebe dinheiro. Não, eu também não. O judeu no sábado. Quando alguém me liga, quando eu estou vendendo alguma coisa, faz tempo que eu não faço isso, alguma coisa no OLX, alguma coisa, e alguém liga, olha, eu vi o seu negócio lá, um carrinho de bebê que a gente quer vender e não vendeu ainda, um carrinho de bebê duplo. Eu vou colocar de novo. Olha, eu vi lá e tal, quanto que é? Posso ir? Se for na sexta-noite ou no sábado, eu falo assim, amigo, ó, eu guardo o sábado do 7º dia, do 4º mandamento, então eu não faço negócio hoje. Você pode me ligar amanhã? Amanhã eu te recebo. A pessoa, interessante. E a pessoa entende isso. E a pessoa liga no dia seguinte. Respeita, Só que eles sempre querem desconto. Eu não dou, então acabam não vendendo. Mexendo no gosto de turquinha, né? Turquinho. Porque se for no sábado eu vou discutir, não faz barato não. Não quero saber. Me liga amanhã a gente vê isso. Porque uma das coisas que Deus espera que a gente faça no sábado, se fizer bonitinho, é não se preocupar com dinheiro, com dívida, com cobrança. Quer ver um exemplo? Vou mostrar um exemplo. Abre em Neemias. Está no Velho Testamento, mas é esse o propósito. Por isso que as mulheres no Novo Testamento não foram comprar as coisas, porque o princípio é o mesmo. Neemias. Deixa eu só lembrar que esse é capítulo 12 ou 13. Para quem não sabe, eu vou explicar aqui o contexto de Neemias. Neemias foi uma das pessoas que voltaram do cativeiro babilônico e reconstruiu Jerusalém que estava destruída. Deixa eu ver onde é que está aqui. Não, Neemias está para cá. Eu coloquei no meu celular. Vai ficar mais fácil ver por aqui. Estamos quase acabando, tá? Hoje teve bastante versículo. É Neemias 13. Todo mundo aí achou Neemias? Se você achou, parabéns. Eu ainda não. Neemias capítulo 13. Deixa eu só explicar o contexto aqui antes da gente ver. Vocês sabem que Jerusalém foi destruída pelos babilônios, né? Sabem ou não? Jerusalém foi destruída, foi arrasado pelos babilônios e os judeus foram levados para a Babilônia. Ficaram lá de castigo 70 anos. Já pensou? Voltou a 3ª geração. E alguns vieram bem idosos e a Bíblia diz que eles choraram quando viram o templo que eles reconstruíram, que não era igual o de 70 anos atrás. Diz que eles choraram, não era igual, mas tudo bem. Quando eles reconstruíram Jerusalém, eles falaram, agora nós vamos guardar o sábado direito, que eles estavam guardando errado. Esse é um dos motivos que Deus mandou eles para Babilônia. E uma das coisas para voltar a guardar o sábado direito era não fazer comércio no sábado. Então assim que eles reconstruíram e inauguraram o primeiro final de semana, o primeiro sábado que chegou, já estavam os mercadores chegando, né, para entrar na cidade. Ele mandou fechar a porta assim que estava dando o pôr do sol. Estava dando o pôr do sol, já fechou. Falou, chega, ninguém mais faz comércio. Esse é o princípio. Para ele não se preocupar com dinheiro. Olha o que ele fala, vamos lá. Neemias capítulo 13, versículo 15 em diante. Versículo 15 até 21. Ele fala assim, ó. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, né? Sabe o que é pisar lagar? Eles tinham um baúzão, eles punham a uva e pisavam. Era assim que fazia o vinho, viu, antigamente? Pisando o lagar, virava um lago, né? Um lagar. E ele via alguns que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos.
Também habitavam em Jerusalém tírios, pessoal não judeu, né? Que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi, quer dizer, briguei com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Que eles foram para a Babilônia de castigo, por causa de um monte de coisa. E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. E aí ele fala a atitude que ele tomou no verso 19. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, que eles estavam dando sombra porque o sol já estava se pondo do outro lado. Quando estava dando sombra, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E a gente vê que no Novo Testamento as mulheres fizeram isso quando Jesus morreu. Esperaram passar para fazer comércio e tal. E pus às portas alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, fora do muro, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, olha, ele falou de cima do muro brigando com os mercadores que dormiram lá na porta, não entraram. Aí ele falou para eles de cima do muro, por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Vou bater em vocês. Ele era bravo dele. E ele era um governador, ele tinha essa moral. Daquele tempo em diante, não vieram mais no sábado. Ou seja, os mercadores tiveram que aprender. Não, com eles a gente não negocia no sábado. Tá? Então quando alguém liga e quer fazer negócio, fala, amigão, me liga amanhã. Ou depois do pôr do sol. Porque quando a gente faz isso, a gente está testemunhando também. Tá bom? Então, a gente não mexe com dinheiro nesse dia. Se a gente quiser mesmo manter a ideia de um dia separado, um dia especial, para a gente descansar a mente dessas coisas aí. Dinheiro, dívida, conta, negócio, dá para fazer mais barato ou não? Tá? Quem quer perguntar alguma coisa? A gente tem mais 6 minutos. Eu sei uma pergunta que sempre fazem. Que a gente não consegue imaginar um mundo diferente do que é, né? Uma pergunta que sempre fazem é, e se todo mundo guardasse o sábado? E daí, como faria? Como faria? Como seria? Os outros se acidentou, o bombeiro. Então, mas no sábado não pode atender o doente? Então, Pode. Deve! Entendeu? Ajudar o próximo. Exatamente. E como seria a questão de ônibus, tal? Gente, tem que atender. Israel funciona muito bem. Eles descansam no sábado e funciona muito bem. A cidade, o país continua funcionando. Porque, veja, o trabalho seria voluntário, não seria por seu próprio interesse. Quem cuida das companhias de luz ia ter lá uma equipe reduzida, mantendo a coisa funcionando, o básico. Quem cuida das telefonias ia ter uma equipe para fazer o necessário. A igreja adventista tem hospitais, muitos hospitais, e eles estão abertos no sábado. Só não está aberto o ambulatório. É o ambulatório? O ambulatório que tá, né? O ambulatório é o que está. Que chega as pessoas. Não está aberto. Como que é o nome quando é só... esse que você marca consulta, que você pode ir? Consultório. Consultório. Então, Ambulatório tem está fechado dermatologia, pronto-socorro. tudo. Pronto-socorro tá todo dia. E sábado também. Só que nesse dia... É emergência. Só que nesse dia é um pessoal reduzido, entendeu? Não tem gente fazendo faxina, mas tem gente limpando. A necessidade, quando o banheiro já sujou, tem gente... Porque é o básico. Mas eles têm culto de manhã, no sábado. Quem pode ir, vai. O que fica, fica, faz rodízio. Então veja, o sábado, mesmo que todo mundo guardasse, as coisas iam continuar funcionando. Porque no céu vai ser assim. Então não há o que temer. Lá em Israel é bacana. Você já foi lá? Você já passou o sábado lá? No sábado, o elevador para em todos os andares. Por quê? Se você Porque eles tiver não no podem 15º, apertar. ele vai parando. 2. Porque o judeu ortodoxo ele não Porque as aperta o pessoas botão de do lá não elevador, que é um podem exagero, né? É um exagero. Ah, mas Mas eu ele abre a porta? acreditam. Hã? Ele abre a porta?
O elevador no sábado é programado para abrir em Pra todos abrir os em andares, todos para os ele não andares. apertar o Se você botão. vai no 10º, ele para de 10. Que é um exagero. Aí você tem que descer tudo de escada? Não, Não, ele foi. para de andar Olha que no você andar. Para em desce. todos os andares. É programado, vai parar em todos Se os eu andares. quero no 10º, Ah, eu não preciso apertar. não, mas só que daí você vai parando. Se você estiver sozinha no elevador, ele está programado para parar no primeiro, Não no aperta o segundo, no botão. segundo, É radical. abre a porta, fecha a porta. A gente descobriu isso, que é bacana, né? Mas ele não cozinha. Não cozinha no sábado, ele se alimenta. Aí pode, né? Não perde, você vê? Ó, Deus espera que a gente seja feliz, É gente. esforço, né? Deus espera que a gente seja feliz. A lei de Deus é para o nosso próprio bem. Por isso eu vai não vou estar vir. sendo uma obrigação. Por isso eu não vou vir na sexta. Oi? Por isso eu já não vou vir aqui na sexta. Por quê? Porque eu tenho que guardar o sábado. Se eu vir na sexta, como é que eu vou fazer exercício para comer? Aí já está sendo fariseu, aí Jesus ia brigar com você. Eu vou ter que ficar esticando a mão, E ó, pegar as coisas, só um pouquinho, né, meu. Marnete? Ó, tem gente que não sabe, tem gente que faz um jeito farisaico. Uma vez eu fui na casa de uma mulher, ela pediu para eu ir na casa dela, e eu ia chegar lá antes do pôr do sol. Mas eu tive que atender uma pessoa no hospital, teve uma dificuldade, e eu cheguei na casa dela, já estava nas horas do sábado. E foi bom que eu fui lá, que eu corrigi ela, coitada, devia ser um sofrimento. Aí ela veio me servir um chazinho, pastor, isso aqui é um chá? Eu quero. Aí ela me trouxe assim, morninho, quase frio. Ela falou assim, ó, eu vou te dar morninho, porque eu não vou esquentar o chá hoje no sábado, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou, ah, porque está escrito na Bíblia, não acenderás fogo no sábado. Eu falei, irmã, é assim que a senhora faz? Coitada, né? Por que Deus falou para os judeus lá não esquentarem fogo, não acender fogo no sábado? Porque você não acendia fogo assim, ó. Né? Imagina, para acender fogo o cara tinha que derrubar a árvore, tinha que fazer lenha. E outra, se você estudar a história, dos documentos antigos dos judeus, eles não acendiam fogo para trabalhar, para fazer coisas para trabalho. Mas se fosse para acender luz, para dar luz e calor, eles podiam. Não podia para trabalhar, para fazer a rotina. Olha que interessante. E dava muito trabalho para acender. Hoje você risca um fósforo, tá? Então a gente faz comida. O ideal é você não fazer aquele banquete no sábado, né? Porque você vai ficar 3 horas na cozinha. Você podia relaxar nesse dia, né? Então a gente até faz comida, mas você não vai falar, hoje nós vamos fazer uma lasanha com não sei o que lá, que tal. Aí você vai ficar a manhã toda lá. Deus falou, peraí, ó, hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia. Então, a gente até faz, mas é um basicão. A gente prepara bastante antes, tanto que der para preparar, para aproveitar o máximo possível desse dia. Ah, mas derramou o leite, não vai limpar? Gente, claro que vai, né? É emergência aí. Imagina se andar no negócio lá tudo... Ah, não, Deus... Não é assim. Uma mulher me disse que os filhos dela brincaram com isopor na casa e virou assim, a casa dela parecia neve, sabe? Isopor, tudo. Ela disse que o marido dela ficou louco, porque ela disse que não ia limpar, porque era sábado, né? Pastor, eu não fiz certo? Eu falei, não. Deus não quer que a gente fique na bagunça e tal. Ah, é? Você tem aspirador? Tem. Então é só passar o aspirador. Não é melhor ficar na casa limpinha do que na casa suja? Entendeu? Então, o sábado, Jesus brigava com os fariseus porque eles faziam essas loucuras. Mas é um dia gostoso, é deleitoso, é santo dia do Senhor. E quando a gente experimenta, a gente não vê a hora de chegar ao próximo para fazer de novo. E aí a gente está guardando os mandamentos de Deus e não dos homens. Deus abençoe vocês. Amém. Que a gente possa experimentar o que Deus preparou de bom para a gente, tá bom? É isso. Vamos fazer uma oração? Alguém tem uma pergunta para fechar? Eu. Nilton, desculpa. Por que é tanto interesse na cúpula da igreja em oficializar o domingo como guarda? Culpa da igreja católica. Na Bíblia Deus avisou que isso ia acontecer. Em Daniel 7, Deus mostrou para Daniel que viriam 4 reinos. Falou, em forma de animais, né? Um parecia um animal assim, o outro... E ele fala, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e o quarto, ele disse que era terrível e espantoso. E ele falou, é Roma. E ele fala assim, ó, ele cuidará em mudar esse animal simbólico, Roma, cuidará em mudar a lei de Deus. E mudou. Constantino era de que lugar? Por quê? Porque o cara é um devasso, ele quer desviar
uma grande é um parte da população. um orgulho de dizer assim, ó, nós temos autoridade, Deus nos deu. Aí o cara que está dentro dessa instituição, ignorante a vida toda, ele vai para o inferno. Não que o sábado vai salvar, Não. mas outras coisas que eles fazem e vai para o inferno porque teve um ensinamento errado. Aí a gente tem que deixar com Deus do céu, porque veja, tem um padre muito bom, que eu gosto muito de ouvir ele em algumas coisas, Padre Paulo Ricardo. Tem umas coisas no YouTube que ele fala que você fala, uau, sabe? Mas aí quando ele entra em alguns assuntos, você fala, não, mas por que ele fala isso, né? Que coisa, tem coisa que ele chuta o balde. Eu penso assim, Nilton, ele foi educado assim, talvez desde pequenininho, falou, quando eu crescer, e a educação dele foi essa. E talvez ele nem conseguiu ver ainda. Então ele é ignorante. Talvez ele seja ignorante de algumas E partes. se ele for ignorante, Aí Ele é tá- perdoado. exatamente. é impressionante isso, né? Deus diz que não vê o tempo de ignorância Deus de não ninguém. vem. Então, Deus sabe. Às vezes ele cresceu Agora, se for aprendendo por assim. birra, se for por mostrar que pode, aí eu... Autoridade, sim, poder. Eu vejo da seguinte maneira, por exemplo, a gente é ignorante porque não leu a Bíblia direito, não recebeu o ensinamento certo. Agora, esses caras também ensinam, só faz isso, só lê Bíblia, só teve estudo. Só 300 anos enfiado Só que no às vezes, lugar, né? Newton, às vezes um ensino, ele sobrepuja os outros, ele derruba os outros. Por exemplo, ele fala isso. Semana que vem eu vou trazer ele falando isso. Ele fala. E esse ensino que eu vou falar agora, que ele crê, derruba todos os outros. Ele fala assim, ó, ele pega a Bíblia, esse que eu admiro muito. Ele pega a Bíblia e fala assim, ó. É incrível. Ele fala assim, ó, tem gente que pensa, ele pega a Bíblia e fala, tem gente que pensa que Deus já mandou a Bíblia assim do céu, com zíper e tudo, e que a igreja tem que ser submissa à Bíblia. Ele fala, gente, a igreja, ele fala, a igreja está acima da Bíblia. Eu já vi isso, é um Ah, eu não absurdo ouvi. isso. Então, é isso daí. Veja, essa crença de que a igreja tem autoridade acima da Bíblia torna ele ignorante nas outras coisas. Esse ensino, às vezes, é tão forte para ele, então a igreja tem autoridade para mudar a Bíblia. Isso torna ele ignorante do resto. Entendeu? Ele fala assim, não, tem que ser do jeito que a igreja ensina. A igreja ensina que é o domingo, é o E ao domingo. contrário. A igreja tem que estar submissa à Bíblia. Exatamente. A Bíblia está acima da igreja. Acima da Mas ele Bíblia, ensina nada. aqui, ele ensina que a igreja está acima da Bíblia. E aí esse ensino solapa os outros. Entendeu? E aí os protestantes que observam domingo pensam que mas está seguindo o que Roma mudou com orgulho, que acha que pode mudar. Esse guardar no sábado, ele será a marca, né? Isso é o próximo estudo. Para a gente ver uma próxima coluna. Não tem nada de chip. A gente vai ver isso na próxima semana. Não tem chip, marca da besta na testa, na mão, não é um chip. É a marca de obediência a Deus ou ao homem. A gente vai ver isso com uma próxima coluna que eu quero trazer É a também. última parte da semana que vem? Tem mais 2. Tá bom? Porque eu tenho que organizar meus cérebros para estudar hebraico. Você vai ter shalom. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós estamos estudando a Tua Palavra, Senhor. Estamos contrastando a Tua Palavra com eventos históricos, com documentos antigos, e nós queremos viver a verdade, Senhor. Nós não queremos adorar o Senhor Jesus em vão, seguindo doutrinas humanas. Nos ajude, Senhor, nos torna humildes para aceitarmos a Tua Palavra. Nos ajude a termos a alegria de obedecermos ao Senhor de acordo com a Tua vontade. Que nós tenhamos prazer de viver de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a verdade. Quando um dia houver alguma perseguição contra os que amam a verdade, que nós estejamos tão fortalecidos nela, que nós não tenhamos medo de perseguições. Que nós saibamos que Jesus vai voltar em breve. E enquanto esse dia não vem, Pai querido, esteja conosco. Nos unge com Teu Espírito Santo. Faça com que a nossa vida tenha significado, tenha propósito, tenha alegria e que a gente possa iluminar outras pessoas com a nossa vida. Dá-nos saúde, dá-nos a Tua paz, por favor, e a certeza de que estamos fazendo de acordo com a Tua vontade. Abençoe também o alimento que vamos ter, esses momentos de confraternização. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Acho que passou da hora, passou? 5 minutos. Para vir aqui com hora marcada, é melhor não vir. É, né? Não? É verdade. Aqui com hora marcada, o senhor já falava. Que aí vai falar relógio, Melhor não vem.
Faz, eu tô amando esse negócio. Tem um-